E a gente tem dificuldade de entender quando é Deus que está falando. E a gente até conjectura que muitas vezes quem pode estar falando é o diabo. E sempre quando acontece alguma coisa muito difícil, a gente diz, certamente não é Deus. Quando as coisas que são ditas para nós e quando as situações que se apresentam diante de nós, elas são situações difíceis, situações de perda, principalmente quando acontece isso, quando são situações de morte, a gente diz que Deus não está nisso, que é coisa do Satanás. Você já notou isso? Que a gente tem dificuldade de entender, porque Deus, Ele passa uma imagem de bondade, de amor, de esperança, de paz, de benignidade. Ele passa uma mensagem de paternidade. Ele fala assim, que todo aquele que pede o Espírito Santo recebe, porque qual é o pai que o filho pedindo pão lhe daria uma pedra, uma cobra, se lhe pedisse um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não vos dará o Espírito Santo se o pedirdes. Deus faz uma promessa de que você pode pedir coisas boas que você recebe, mas há uma diferença entre o que você pede e o que Deus quer que você faça, que você ouça e que você cumpra. Há uma diferença entre o que você quer que Deus faça e o que Ele quer que você faça, porque Ele está mandando. E a voz de Deus nós falávamos esse final de semana, eu e outro pastor, acerca da voz de Deus. Uma voz severa, uma voz de ordem, não um pedido. Uma voz de autoridade, uma voz forte. Uma voz. Não tem discussão. Eu falava isso em casa, nós até chegou uma hora que ríamos, eu e meu filho André. Não tem discussão, ele disse, ponto, acabou. Essa é a voz do Senhor. Quando o Senhor falou acerca das coisas que Ele ordenou, não houve discussão entre os antigos. Por que nós não ouvimos mais a voz do Senhor? Porque nós queremos que Deus fale conosco do jeito que nós queremos ouvir. Os antigos, eles tinham atitudes que chamavam a atenção do Senhor. Hoje nós encontramos uma igreja apática, uma igreja quieta, calada, onde você tem que dizer aleluia, aleluia. Mas os antigos, eles viam a coluna de fogo e a coluna de nuvem, a nuvem de fumaça, e eles viam a água sair da rocha, e eles viam o maná cair do céu, e eles viam as codornizes correndo no final da tarde nos campos. Por quê? Porque tudo isso era alimentado no tabernáculo e nas tendas, com oração, com jejum e com busca. O povo não quer mais isso. O povo quer carne, Deus vai dar até sair pelo nariz. O povo quer bens materiais, Deus vai dar. Para que não importunes mais, pega o que queres. Mas nós aprendemos errado com pastores e até com igrejas, de que nós temos o direito de pedir e Deus tem a obrigação de dar. E isso é mentira. Nós temos o direito de pedir, mas nós temos a obrigação de fazer o que Ele ordena. Nós temos o direito de pedir, mas nós temos a obrigação de obedecê-lo. Nós temos a obrigação de não questioná-lo, de não perguntar sobre o que Ele está dizendo. Ele disse, está dito e ponto final. E eu perguntava para Deus, Senhor, onde está a tua voz? Que eu não a ouço e eu queria tanto distingui-la. E Deus disse, onde está a tua obediência?
que eu queria tanto ver e queria poder distinguir a tua obediência acerca das coisas que nem mesmo tu queres que eu faça, mas são ordens minhas. Por que cobras tu a mim? E ele me levou para um texto em Gênesis, no capítulo 6, que nós não lemos ainda. Eu não pedi para abrir no 6, eu pedi para abrir no 12. Mas ele me levou para um texto em Gênesis, de quando Moisés começa a questionar o Senhor acerca do mar fechado, dos egípcios atrás, prontos para pegá-los, e ele começa a questionar o Senhor, e dizendo: Senhor, nos tiraste da terra do Egito para morrermos diante deste mar? Que faço eu agora, Senhor? Os egípcios vêm, teu povo está comigo, mal saímos. Onde está a tua promessa? Onde está o que disseste que farias? Na primeira dificuldade, Moisés sucumbe. Na primeira dificuldade, Moisés se levanta para questionar o Senhor e esquece a sua promessa. Na primeira dificuldade que aparece, Moisés se junta ao povo em murmuração, reclamação e cobrança. E o Senhor do alto diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Estende agora o bordão que está em tua mão e toca na água. O mar se abrirá e passarás a seco, tu e todo esse povo. Sabe, um Deus que talvez não precisasse nem ter respondido, que não precisasse talvez nem ter falado nada, só ter dito: Moisés, eu falo uma vez, Moisés, uma única vez, e aquele que crê experimenta o meu milagre. Ouvi 2 aleluias, ouvi 5, ouvi mais. Aleluia. Olha o que diz Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 4 diz: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora escute isso. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Até aqui. Você ouviu Abraão questionar Deus? Você, na leitura da tua Bíblia, talvez seja diferente da minha. Você ouviu Abraão dizer: para uma terra que tu me mostrará? Aonde? Para a esquerda? Para a direita? Para a frente? Para onde vou, Senhor? Que terra é essa? Que lugar? Com que recurso? Com que dinheiro? Quem eu levo comigo? Quais são as coisas que eu devo colocar na bagagem? Levo meus animais? Levo minha família? Vou sozinho? O que faço, Senhor? Porque eles ouviam a voz do Senhor? Por causa da obediência. Por que nós não ouvimos a voz do Senhor? Porque nós queremos ouvir o que queremos ouvir e não o que Ele quer dizer. Por causa da desobediência, por causa daquilo que viemos buscar, Ele não tem nada disso para entregar. Por causa daquilo que nós queremos que Ele faça por nós, o que Ele tinha para fazer por nós, Ele fez. Você não faria. Dar o seu filho para ser colocado numa cruz por pessoas que você nem conhece. Ele fez isso. Ele deu tudo. Ele deu tudo. Ele deu uma parte de si mesmo. Ele extraiu uma parte de si mesmo. A sua filiação, Ele arrancou de si mesmo. Ele colocou na terra. Ele se fez carne, habitou entre nós e teve todas as passagens de uma vida de um homem. E foi celebrado, mas também foi negado.
mas também foi escorraçado, mas também foi cuspido, mas também foi batido, mas também foi procurado, mas também foi ovacionado, também foi idolatrado, mas não se deixou ser idolatrado, porque ainda não é chegada a minha hora, ele dizia, e saía do meio deles. Em momento algum ele se deixou ser, porque queriam coroá-lo rei, e ele sabia disso e saiu do meio deles, e não o acharam mais, diz a Bíblia, porque ele não queria honra para si. Deus deu para nós a salvação. A salvação vem do Cristo, do ressurreto. Mas nós ainda estamos na igreja muitas vezes porque queremos alguma coisa que satisfaça a nossa vida. Às vezes e quase sempre material. Bens materiais. Deus está comigo. Todo mundo vê, porque agora eu tenho uma casa boa, porque eu tenho um emprego bom, porque eu tenho um bom salário, porque eu tenho um bom carro. Deus é comigo. Isso não são sinais de que Deus é contigo. Até o diabo dá coisas. Foi ele quem levou o nosso Jesus em Mateus capítulo 4 para o alto do monte e ofereceu os reinos da terra. Se te prostrares a mim, eu te darei todos estes reinos, porque a mim foram dados e eu dou a quem eu quero, disse Satanás. Os reinos, as riquezas, os poderes que embriagam os homens e que tiram os homens da presença do Espírito Santo de Deus, não estão na mão do Senhor. A terra é dos filhos dos homens. Deus deu a terra aos filhos do homem. Mas as riquezas da terra que embriagam os homens não estão nas mãos do Senhor. Mas pastor, ele é o dono do ouro e da prata. Sim, ele é o dono do ouro e da prata. Mas ele deu uma ordem na Bíblia: não vos embriagueis com as nações e com as riquezas da terra. Embriagai-vos, pois, com o Espírito Santo de Deus. O que nós estamos buscando? O que nós viemos buscar? O que nós precisamos? Quantas vezes o Senhor vai ter que falar coisas que nos agradam para a gente dizer: hoje sim eu recebi uma profecia, hoje Deus falou comigo. Que palavra! O pastor saiu lá de cima e veio na minha direção, e quando ele vinha vindo eu dizia: mistério, ele vai falar comigo. Aí ele botou a mão na minha cabeça e disse: assim diz o Senhor. Oh, aleluia! Um povo que muitas vezes não discerne entre a mão esquerda e a mão direita. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. São como imagens que têm de ser carregadas. Parece até mesmo Salmo 115. Porque as nações estão perguntando onde está o nosso Deus. Onde está o Deus dos crentes? Onde é que está o Deus dos crentes? Por que o crente passa prova? Por que o crente está passando necessidade? Por que o crente às vezes não tem comida na mesa e necessita ser ajudado? Por que o crente está desempregado? Por que o filho do crente está na droga? Por que o crente está na bebida? Ele não é filho de Deus? Ele não é filho do Altíssimo? Por quê? Que ele precisa tanto de oração e nem ele mesmo ora? Por que ele precisa que alguém fale sobre aquilo que leu porque ele não quer ler? Onde estão os filhos de Deus que obedecem quando ouvem a palavra de Deus? Uma palavra, uma voz diz o Senhor. Pastor, qual é a palavra de Deus? E qual foi essa voz? E qual é a ordem? Eu quero obedecer. Abre em Deuteronômio capítulo 28. Se eu ouvir, eu obedeço. Nunca mais saio do caminho do Senhor. Quem está comigo, levante a mão. Aleluia. Deuteronômio capítulo 28. O que Deus falou, pastor, que eu quero obedecer. A partir de hoje eu quero receber o Espírito Santo de Deus. Eu quero que as bênçãos corram atrás de mim. Eu não quero mais correr atrás de bênção. Então cumpra isso aqui. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos, diga comigo todos os seus mandamentos que hoje te ordeno.
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão da tua presença. O Senhor determinará que as bênçãos estejam nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Aleluia! Oh, aleluia! Quanta promessa! Mas ao mesmo tempo, no versículo 15 do mesmo capítulo, ele diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça em tudo quanto empreenderes, e até que sejas destruído, e repentinamente perecerás por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste, diz o Senhor. E eu não ouço um aleluia, por quê? É a palavra de Deus, aleluia! Mas é pesado, pastor, mas ele quer ser adorado em toda a sua palavra, não só quando ele fala coisas que enchem o teu coração. Por isso nós não ouvimos a voz do Senhor, porque damos aleluia às bênçãos, mas não damos aleluia às maldições, dizendo: Senhor, eu compreendi a tua palavra, eu entendi, Senhor, eu vou ouvir, eu vou guardar e eu vou viver a tua palavra. Eu quero as bênçãos. Isso aqui não é alegoria. Quantas vezes Deus teve de falar com Abrão para ele sair da sua terra e da sua parentela, da casa de seu pai? Uma vez. Quais foram as perguntas de Abraão a Deus antes de sair? Nem uma. A única coisa é: eis-me aqui. Você lembra de Isaías no seu chamamento? Isaías capítulo 6. Ai de mim, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchiam todo o templo, e o limiar do altar se movia para mim. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então um anjo, tomando com uma tenaz uma brasa viva que estava no altar, trouxe-a na mão e passou na boca de Isaías e tirou a sua iniquidade. E o Senhor em alta voz bradou, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele, levantando as mãos, gritou: eis-me aqui, envia-me a mim. Não precisa de um mês jejuando, é só se arrepender agora.
Não precisa de um mês jejuando e pedindo: ô Senhor, fala comigo, ô Senhor, é aqui, é agora, é hoje, é só quando tu ouvires a voz do Senhor teu Deus. Não endureças o teu coração, levanta as tuas mãos e clama dizendo: eu me arrependo no pó da cinza por todos os pecados que eu cometi diante de ti, Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, da maneira como quiseres. Tem mais algum aleluia aí que eu possa ouvir? Escute isso. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis 22. Aqui é a Bíblia, irmão. Não tem testemunho de homem aqui. Gênesis capítulo 22. Nenhum testemunho é maior do que o testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda a profundidade, a largura, o comprimento e a altura, para você não vir me dizer que evangelho é para Jesus. Evangelho? Evangelho é para homens de Deus. Evangelho? Não, evangelho não é para homem comum. Evangelho é para santos. Evangelho é para os pastores. Inventaram tanta besteira no nosso meio. Colocaram os pastores no lugar que eles não devem ficar. Por que os altares estão cheios de homens sentados? Porque são separados, ungidos do Senhor, pecadores. Eu sou o miserável pecador. Pela misericórdia do Senhor eu subo aqui em cima. Não tenho direito de estar aqui. Reconheço os meus pecados diante de Deus. E é por isso que eu estou aqui, porque eu peço para Ele que me ajude, que não me mate ainda, que me deixe mais um pouco, se eu estiver frutificando uma única alma, que ela cubra uma multidão dos meus pecados. E que o Senhor me dê graça para que eu continue fazendo sua obra. Por que os altares estão cheios de pessoas? Porque selecionaram pessoas que são mais especiais do que os homens. Mas a palavra de Deus diz que estes sinais seguiriam aqueles que crescem. Em nome de Jesus. Expulsariam demônios, eram pastores? Não, é qualquer um que acreditar. E creia, tem muita gente que está fazendo muito mais obra do que pastores. É qualquer um. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Aqueles que crerem, qualquer um, aqueles que crerem, aqueles que acreditarem. Não é um homem ungido, um apóstolo, um pastor, um obreiro. Não, aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Isso é uma promessa do Senhor. Mas para isso eu preciso crer. Agora me diga, qual é o ser humano que acredita em Jesus sem duvidar e ainda desobedece a palavra do Senhor e ainda comete pecado? Qual é o ser humano que crê no Senhor, que teme porque crê? Quem crê teme e continua pecando, e continua blasfemando, e continua fofocando, e continua se prostituindo, e continua mentindo, e continua se destruindo. Quem creu no Senhor? Quem creu? Isaías diz: quem creu na nossa pregação, Senhor? Quem acreditou no que dissemos? Quem mudou de vida por causa da nossa pregação? Ei, os dias estão findando. Você não vai, daqui a pouco você não vai mais encontrar homens com microfone na mão, portas como essa abertas. A Bíblia diz, no final de Malaquias, que diz: e terão sede e fome, não de pão nem de água, mas de ouvir a voz do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, procurando ouvir, porém não encontrarão. E junto com essa promessa, a única coisa que Deus acrescentou foi dizendo: eu colocarei as minhas palavras no coração dos homens, não nas suas mentes. E todos, desde o maior até o menor, o livre e o escravo, todos me conhecerão e saberão que eu sou Deus. Por quê? Porque Ele quer salvar. Se Deus quisesse, se você quisesse tanto se salvar como Deus quer te salvar, você já estaria salvo. Ele retarda o tempo do fim. Ele colocou máscaras em nós para nos guardar
de coisas que estão acontecendo lá fora que nós nem sabemos, para frear os governantes de fazer o mal contra nós. Isso está no domínio do Senhor. Escute isso. Gênesis capítulo 22. Tem alguma coisa aqui muito forte. Disse, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quantas vezes Deus falou para Abraão: mata teu filho em sacrifício a mim? Quantas vezes Deus disse: Abraão, toma teu filho e oferece-o, tira a sua vida, seu único filho, a quem tu esperasse tantos anos para ter. Agora eu quero ele, devolve-o a mim, mata-o, amarra-o, queima-o num altar. Amarra-o, mata-o e queima-o para mim. Você consegue entender isso? Abraão discutiu com o Senhor: não, Senhor, não faça isso, meu único filho. Foi assim? Não. Ainda que sofresse calado, ele acorda de madrugada, albarda seu jumento, pega a lenha, o cutelo e o fogo, e também o seu filho e 2 servos com ele. E diz: vamos cumprir, o Senhor mandou. Mas ele é Deus maravilhoso, lindo, poderoso, só fala coisas maravilhosas. Eu vou para a igreja para receber uma bênção. Um dia eu estava no altar, e quando nós terminamos um culto num outro ambiente, mas a mesma igreja só tem uma, né? Não existem outras igrejas, existem algumas placas aí, mas a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é uma só. E eu me lembro quando uma mulher desceu do altar, e depois de ter cantado, ela me encontrou no corredor e disse: vai vir um grande vento na sua vida, diz o Senhor. Um vento arrebatador, destruidor. E eu comecei a cantar e dar aleluia no meio do corredor, e falar aleluia, glória a Deus. Ela falou: não, o senhor não está entendendo. Eu estou dizendo que o que virá sobre a sua vida, Deus mandou lhe dizer que o que virá sobre a sua vida é terrível. E eu falei: aleluia, glória a Deus. E ela falou: meu Deus, o senhor não está entendendo. Eu disse: ei, escute, quem mandou dizer? Ela disse: Deus. Se ele mandou avisar, é porque ele vai me proteger. Ele não faria em oculto. Aleluia. Se foi ele quem falou, manda vir o vento, porque aquele que avisou é o mesmo que protege, é o mesmo que me ampara, é o mesmo que me cobre com suas asas. Que venha o vento ordenado pelo Senhor, que venha o vento ordenado pelo Senhor. Por que tudo tem que ser bênção? Bênção. Se é coisa boa é de Deus, se é coisa ruim é Satanás. Fecha a boca do leão, Senhor. E é o Espírito Santo falando, dizendo: virá sobre ti. Ei, se você ainda não consegue extrair o ensino da angústia, você não está pronto. Se você ainda não está tirando o ensino da dor, você não está pronto. Irmão, quando as coisas se levantam em nossa casa, a primeira coisa que eu faço é ir para o quarto de oração e perguntar: fala, Senhor, o que tu queres? Eu sei que tem um ensino nisso. Eu sei que tem um ensino aqui. Tu quer me dizer alguma coisa que eu não estou entendendo, Senhor? Pode falar, porque eu sei que tu não traria fogo sem me dar a oportunidade de encontrar água. Aleluia. Quantas vezes vai ser necessário que nós venhamos a ouvir a voz de Deus e vamos dizer: sim, Senhor, eis-me aqui.
Essa é tua ordem, Senhor? Então eu farei o que tu manda. Não, pastor, mas eu vim buscar uma palavra de bênção. Lamento. As bênçãos estão escondidas atrás da obediência. Por quê, pastor? Me dá uma dica, pelo amor de Deus, de tudo isso que tu estás dizendo. Eu te dou. Abraão foi pai e é pai de todas as famílias da terra e foi abençoado. Em todos os lugares que pisou o seu pé, ele levantou altares em muitos lugares e sempre com muita riqueza entrou e saiu do Egito. E ainda que tenha cometido o erro de entregar a Sara a Faraó, saiu de lá ricamente abastado. Ela foi honrada e foi devolvida para ele. Deus providenciou um servo que viu os dois brincando, entre aspas, não sei o que faziam, e informou a Faraó. E esse disse que é isso que fazes? És louco? Me entregas tua esposa, sendo tu temente do Altíssimo? Me diz outra coisa. O que aconteceu com Abraão, seu filho? Quando ele chega no pé do morro, ele entrega um dos jumentos para os seus dois servos e diz: ficai aqui, eu e o menino subiremos, adoraremos e tornaremos para vós. Porque um homem que conhece o Senhor, ele sabe que ainda que o que está sendo pedido para ele é terrível, Deus não veio para matá-lo, veio para ensiná-lo a ser obediente. Onde está a bênção, pastor? Na obediência, na renúncia. Obedeça ao Senhor. Meu casamento está difícil. O Senhor quer te ensinar a suportar a adversidade do teu cônjuge e a aprender a respeitar as diferenças. Não fuja do seu relacionamento. Aprenda a crescer com a diferença. Pastor, eu estou com uma doença terrível, já fui no médico várias vezes, estou tomando remédios caríssimos, não tenho mais dinheiro. Onde está Deus? Deus está tentando te ensinar a orar pela sua própria vida e a acreditar que Ele morreu pelas nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Você está entendendo? Amém? Aplauda o Senhor, sim. Eu estou passando por uma dificuldade financeira terrível, Senhor. Pastor, onde é que está Deus nessa dificuldade? Ele está tentando te ensinar a gerenciar o pouco, porque fartura até criança gerencia. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Aquele que não é fiel nas riquezas ilícitas, como lhe será confiada as verdadeiras? Caminhar com Deus, andar com Deus, não é ir para a igreja, é ser a igreja. Eu não tenho um momento com Deus, eu tenho uma vida com Deus. Eu falo com Deus 24 horas, eu ando com Deus 24 horas. Eu estou no meu trabalho, eu estou orando em pensamento. O meu jejum não é mais de comida. Eu falava isso com o pastor Silvio. Eu não consigo mais jejuar, simplesmente parar de comer. Hoje eu vou ficar em jejum. Não, vamos cuidar do jejum da carne, o jejum do toque, o jejum dos olhos, o jejum dos ouvidos, o jejum do odor, o jejum do paladar. Priva teus 5 sentidos. Ei, escute uma coisa. Isaac foi traído pelos 5 sentidos. Quando sua mulher compactuou com Jacó para colocar nele uma pelagem de seu irmão Esaú, e ele entrando no quarto, já não conseguia ver, Isaac já havia perdido a visão. E Isaac começa a fazer perguntas e diz: quem está aí? É meu filho Esaú? Não, a voz não é do meu filho Esaú. E ele começa a ser traído na audição. Aí ele diz: sim, sou eu, teu filho Esaú, então aproxima-te de mim para que eu te toque. E aí quando ele toca na pelagem que foi colocada sobre o braço de Jacó, porque Jacó era nu na pelagem, ele diz: a pelagem do braço é do meu filho Esaú. Chega um pouco mais perto para que eu possa te cheirar. E ele se aproximando com a pelagem, tinha cheiro de caça, e ele diz: o cheiro é de Esaú. E ele é enganado a partir daquele momento pela visão, pelo toque e pelo olfato.
Aí ele diz: trouxe-te a minha caça, a qual eu fiz para ti. Come. E ele, provando da caça, ele diz: delícia, é mesmo a caça preparada pelo meu filho Esaú, mas foi preparada pela mãe que sabia fazer. E aí ele diz: ajoelha-te aqui e eu te abençoarei. Se Isaac tivesse levantado a mão naquele quarto e tivesse dito: Senhor, eu não posso ver, mas revela-me quem está dentro do meu quarto, certamente Deus haveria de ter dito para ele: é teu filho Jacó, porém o abençoa, porque esse é meu propósito. Não houve consulta. Nós confiamos em tudo que podemos fazer, mas não buscamos a Deus para saber se o caminho que estamos trilhando é o caminho correto. Não temos submissão a Deus. Falamos tanto de um Deus que não queremos conhecer. Dá um aleluia para mim, por favor. Aleluia. Abra comigo, eu estou terminando. Abra comigo em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, e no versículo 15. Perdão, Êxodo 17, é um pouquinho mais para frente. Êxodo 17, versículo 5. Versículo 4 diz: então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei adiante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Quantas vezes Deus teve que falar com Moisés? Senhor, eu vou bater com uma vara numa rocha e vai sair água? Me perdoa, Senhor, é câncer. Sabe, Senhor, tu tem poder, mas câncer é câncer. Senhor, tu tem poder, mas diabetes é diabetes. Senhor, tu tem poder, mas uma conta devida no banco de 100 mil reais é uma conta de 100 mil. Senhor, tu tem poder, mas uma traição, um adultério é um adultério. Meu casamento acabou. Moisés nos ensinou a não colocar limite no poder de Deus. Eu não posso, mas tu podes todas as coisas. Eu não consigo, mas tu consegue todas as coisas. Começa a fazer esse tipo de declaração. Começa a te ajoelhar e fazer esse tipo de declaração. Eu não posso, eu não consigo. Essa porta está fechada, mas tu pode abrir. Tu fez o céu e a terra que eu não vou conhecer em 6 dias. Tu fez o céu e a terra que eu nunca vou conseguir percorrer em 6 dias. O que tu poderia fazer na minha vida em 6 segundos? Em 6 milésimos de segundo, num telefonema. Eu não posso. Mas assim como tu mandou Moisés bater na rocha e saiu água, e era impossível que uma madeira abrisse uma rocha, assim tu podes fazer tudo na minha vida. Você está aqui, amém? Você está entendendo? Gênesis capítulo 6. Eu quero te levar a isso, para que você pare de orar por coisas que você considera impossível, para que você pare de orar murmurando, reclamando e chamando isso de oração. Eu quero te ensinar que o poder de Deus está estabelecido sobre toda a terra. Ele não depende nem da sua fé. Se Ele quiser fazer, Ele faz. A gente diz: não, Deus depende da nossa fé, porque senão Ele não pode. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que Deus restaura
a vida de um bebê que não sabe orar? Pela fé de um terceiro? Pelo seu poder, porque Ele quer. Ninguém vai chegar aqui e dizer: Senhor, eu sei como é que tu te move. Tem uma chave, eu tenho que orar, ter fé, e aí tu vem e diz: oh, agora eu consigo, senão não dava. Deus não precisa de nada de nós para poder se mover, mas Ele quer e Ele exige obediência. Obediência vem antes de sacrifício. Melhor que obedeças do que sacrifiques. A Bíblia diz que Deus não tem prazer no sacrifício, mas na obediência. Não adianta eu fazer um jejum de 5 dias e continuar desobedecendo a Deus. De que adianta eu me colocar em oração? Vou fazer 7 dias, 1 hora de oração por dia, mas continuo fazendo coisas que desobedecem a Deus, que vão contra a sua vontade, que vão contra a sua palavra. Eu ainda tenho inimigos. Quem tem inimigo aqui, não levanta a mão, só pensa. Você consegue ter inimigo? Quem está falando contigo não tem um. Pastor, conheço uma pessoa que te detesta, é outro papo. Eu amo todo mundo. Julgavam que eu tinha um grande inimigo por causa de um problema que aconteceu numa cidade. E esses dias me avisaram que o irmão dele estava com Covid. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e mandar uma mensagem dizendo: estou orando pelo teu irmão e por ti. Imediatamente ele mandou de volta dizendo: muito obrigado, pastor, amei receber a tua mensagem. Eu não tenho inimigo. Você consegue? Você consegue fazer uma oração? Você consegue entrar num relógio de oração? Você consegue fazer parte de um círculo de oração e ter um inimigo? Uma pessoa que você não gosta: não vou naquele aniversário porque o meu cunhado vai estar lá. Você consegue? E você acha que Deus está te ouvindo? Sabe o que a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 30 e pouco. Você tem que ler a Bíblia toda. Orai pelos vossos inimigos, pelos que vos perseguem e pelos que vos caluniam, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí vem Jesus e Ele não ensina a orar a Deus. Ele diz: tudo aquilo que pedires ao Pai, vô-lo será concedido. Para Ele ser teu Pai, tu tem que ser filho. E para ser filho, tem que orar pelos inimigos. Acabou. Caso contrário, ore a Deus, e um Deus estranho, talvez Ele te ouça. Escute isso. Noé, versículo 6, capítulo 6, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimento, e calafetarás com betume por dentro e por fora, e deste modo a farás. Deu. Até aqui. Se você continuar lendo, Deus está passando a planta, porque Noé era lavrador, e Deus escolhe um lavrador para passar um projeto de engenharia. Ai, pastor, Deus nunca vai me levar para aquele lugar porque eu não tenho aptidão. Quem ensinou Pedro a pescar foi um carpinteiro. Deus não precisa disso. Quem ensinou Noé a ser um engenheiro foi Deus, e Noé era um lavrador. E Deus falou quantas vezes para Noé: faz para ti uma arca gigante. Eu imagino Noé dizendo assim: Senhor, vai levar uns 100 anos. Ô Senhor, quem é que vai me ajudar a levantar aqueles pau pesado que vai ter? Como é que eu faço para serrar? Onde é que tem madeira de cipreste? Como é que eu vou saber o que é cipreste? O que é betume? Onde é que busca betume? Senhor, me ajuda, Senhor. Desse jeito eu não vou fazer arca nenhuma. Você vê isso na Bíblia? Eis-me aqui, Senhor.
Se Deus mandou, Ele vai me capacitar. Se Deus mandou, Ele vai me ensinar o que é betume, o que é cipreste. Ele vai me levar para a selva. Ele vai me ensinar como é que serra, como é que atora a lenha. Ele vai me ensinar como é que faz. Eia, aquele que mandou é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! Não tem discussão com Deus. Ele mandou, tá mandado. Fazer uma arca para mim é uma coisa boa? Claro que não. Demanda tempo, esforço. Eu tenho que largar a lavoura. A mulher vai chegar e vai dizer: ó, tá aqui a lista do mercado. Tem que ir lá comprar as coisas. E tu tá aí empenhado nessa arca. Nem teu carro lavasse mais. E tu tá ali dizendo: eu tenho que terminar esse negócio porque vai vir um mal sobre a terra. E Deus deu só para nós essa arca. Faz para ti. Ele falou: não era para ele, é para mim. A arca é para mim. Vamos terminar? Josué capítulo 1. Pastor, eu queria tanto ouvir um pouco sobre a Bíblia. Vem no culto. Josué capítulo 1, versículo 2. Muita gente, eu recebo muito pedido de oração que diz assim: pastor, eu queria entender a Bíblia. Aí eu digo: obedece. Como é que eu faço para ler a Bíblia e entender o que eu estou lendo? E ver a letra atrás da letra. Tem segredo aí. Como é que eu faço? Obedece. Deus mandou amar? Ama. Deus mandou perdoar? Perdoa. Deus mandou não gastar além do dinheiro que tu tem? Não gasta. Deus mandou não comprar sem dinheiro? Não compra. Deus mandou parar de destruir o templo dele, que é o teu corpo. Para. Deus mandou orar. Ora. Olha aqui. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora. Gente, ele colocou: dispõe-te, vírgula, agora, vírgula. Sabe o que significa isso? É para dar uma parada, para você ouvir o agora. Se você ler corretamente, dentro da linguagem portuguesa, diz assim: meu servo Moisés é morto. Levanta-te agora. Isso é uma ordem. Passa este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só: todo lugar que pisares a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Se você continuar lendo, você vai ver que Josué levanta, toma o povo, coloca os levitas à frente, logo depois os sacerdotes, e eles entram no Jordão e o Jordão se abre. E eles passam o Jordão. E o Jordão é um rio fundo. Por que ele faz sem questionar? Porque ele ouvia a voz do Senhor. E por que ele ouvia? Porque ele obedecia. Pastor, eu queria tanto sentir o Espírito Santo. Obedeça. Pastor, eu queria ser tocado pelo Espírito Santo. Eu queria entrar na igreja. Antigamente, quando eu aceitei Jesus, eu chorava. Eu sentia o Espírito Santo. Naquele dia que você aceitou Jesus, você estava obedecendo. Você estava deixando a sua vida para receber o que Deus estava te dando, o Espírito Santo de Deus. Naquele dia, você experimentou o toque do Senhor. Depois que você teve o Espírito Santo, você se tornou rebelde, como antigamente um dia você foi. E o Espírito Santo não coabita com o pecado. Ele saiu e deu lugar a espíritos imundos que um dia conviveram com você. Hoje eu vou para a igreja olhando aquela árvore que queima, mas não se consome. E eu fico adorando a adoração, mas eu mesmo não adoro mais. Pastor que canta de olho fechado, que pula em cima do altar, pastor que toca e que canta sublimemente para o Senhor. Eu olho tudo isso e digo: uau, quanto fogo tem. Mas eu mesmo não queimo mais. Eu adoro a adoração, mas eu não adoro o Senhor. Porque eu estou esperando que o Espírito Santo volte, desça, me toque, e que desçam como línguas repartidas, como de fogo.
e que a casa se encha de fumaça, e que a gente comece a falar em língua estranha. Ei, irmão, quem atrai o Espírito Santo de Deus é você. Quem chama o Espírito Santo de Deus para esse lugar é você. Quem enche esse lugar de fumaça é a tua oração, é o teu jejum, é o teu clamor. Aleluia. Você entende o que eu estou pregando? Eu quero que você saia daqui lembrando que basta o Senhor falar uma vez. No dia que você aceitou Jesus, e no dia que você talvez foi batizado, mas eu acredito que foi no dia que você aceitou Jesus, você sentiu a presença do Espírito Santo e você recebeu uma palavra. E essa palavra dizia: ser fiel em toda a tua casa. Cumpre a palavra do Senhor, e certamente Ele te abençoará. Volte ao primeiro amor. Arrepende-te. Apocalipse capítulo 1, versículo 2, ou capítulo 2. Vamos ler aqui para fechar. Pode vir aqui o pessoal do louvor. Apocalipse. Eu não quero falar sem ler, para não falar qualquer coisa. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Apocalipse 2, 5. Todos acharam? Amém? Lembra-te. Ei, é contigo. É para você lembrar. Não é Senhor, me lembra. Não, lembra-te, tu. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Sabe quem são os nicolaítas? São aqueles que pregam o que não vivem e que colocam heresias no meio da palavra santa, inventando coisas para ganhar o coração e a atenção dos homens, dizendo Deus disse quando Deus não falou. Falsos profetas. Ele continua dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra. Olha onde é que está a árvore da vida. Você tanto queria saber. Que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia! Diga comigo: eu vou obedecer a voz do Senhor. Aplauda o Senhor bem forte, querido.